Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Boas, bem-vindo ao Scout Talks. Agradecer-lhe antes de mais por estar desse lado e continuar a acompanhar o nosso trabalho. O convidado de hoje chama-se Filipe Oliveira, Head Scout no Al-Wehda. Teve um passado ligado ao futebol. Foi jogador, passou por clubes como Chelsea, Marítimo, Leixões, Braga, Parma, Turino e depois iniciou uma carreira na área da análise de jogo e do scouting. Filipe, antes de mais, agradecer-lhe por ter aceitado o convite e ter mostrado enorme disponibilidade para estar aqui à conversa connosco. Obrigado eu, bom dia, ou neste caso pode ser até mesmo boa tarde. A nossa diferença horária é um bocadinho significativa, mas antes de mais agradecer, é com enorme prazer que me junto e posso participar no vosso projeto, qual admiro, o qual sigo, o qual acompanho e como tal jamais poderia dizer que não, e estou aqui com muito prazer. Ora, o prazer é todo nosso e vamos começar então esta nossa conversa pelo início da área do scouting, porque tiveste um passado ligado ao futebol e no final da carreira de jogador de futebol, muitas das vezes os jogadores optam pela carreira de treinador, pela área do treino. Na verdade, seguiste a área da análise e do scouting. Quando é que te apercebes que querias continuar ligado ao futebol, mas não à área do treino propriamente dita e mais à área do scouting? Foi um processo algo natural. Após ter terminado a minha carreira, eu tive um período em que não estive a fazer nada. Optei, porque achava que merecia ter um período onde pudesse descansar, recuperar de 24 anos de carreira. Após ter terminado esse período, tive o convite do Montferrat e como há uma grande complicidade entre mim e o clube e as pessoas do clube, sentamos para perceber qual seria a área onde eu poderia ser útil ao clube e na altura decidiu-se que iria começar o processo pela área do scouting. Porque a área do scouting? Eu pessoalmente não me identifico com o papel de treinador, não é algo que eu vejo como sendo um objetivo para mim. Sim, é verdade que a grande maioria dos atletas normalmente vêem-se mais no campo, a trabalhar com jogadores, a trabalhar a parte técnico-tática, mas não é isso que a mim me fascina. E então, após o convite, comecei a desenvolver o meu trabalho na área do scouting, porque é realmente, para mim, uma área extremamente interessante, porque eu acho que engloba variedíssimos pontos que, enquanto jogador, eu me identifico, e enquanto papel útil dentro de um clube, também acho que é extremamente interessante, porque os scouts são de uma utilidade enorme e na altura, pronto, foi o papel que foi identificado e eu confesso que me senti muito, muito feliz por ter iniciado o projeto pós-carreira neste cargo e especificamente com o clube onde comecei.
E ainda para mais, porque é uma área que está em crescente no futebol, cada vez mais, e dia após dia se está a atribuir uma maior importância à área do scouting, e com a qual também fico bastante feliz. Mas vou ainda questionar-te acerca desse início, porque começas no clube húngaro, como já referiste, mas não tinhas jogado nesse clube. Portanto, jogaste na Hungria, no Videoton, se não estou em erro, mas não tinhas jogado no clube com o qual iniciaste. Como é que surge, então, essa ligação para, lá está, depois entrares no clube também? André, eu faço-te uma correção e é normal o comentário que estás a ter, é muito legítimo. O clube é o mesmo. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu, quando fui jogar para a Hungria, chamava-se Videoton. Entretanto, por motivos de patrocinadores e investimento que houve no clube, o clube alterou o seu nome por duas ok. vezes. Ou seja, a infraestrutura, o staff, os jogadores, inclusive, são os mesmos, ou muitos deles são os mesmos, da altura em que eu estava a jogar pelo Videoton. É lógico que isto é uma das questões que mais se faz na área de scouting, como entrar, como poder fazer para fazer parte de um projeto a nível profissional. Eu não gosto de fugir com a verdade e, na minha opinião, e é muito, eu costumo dizer, é só a minha opinião, é lógico que nós, ex-atletas e antigos funcionários de clubes, acabamos por ter uma ligeira vantagem em relação a todos os colegas que estão no mercado, porque acabamos por ter já o contacto e poder criar a relação com os clubes. No meu caso específico foi muito por aí. Não digo nem acho que o convite foi feito por ter só sido ex-atleta, e o que eu quero dizer com isso, e de maneira muito humilde que tenho este comentário, eu era o único estrangeiro dentro da estrutura do Monferrer-Var, mas eu tenho consciência que o convite foi feito porque o próprio clube via que poderia usufruir e que poderia ter vantagem em me contratar. Mas quem quer entrar, e julgo que é basicamente o intuito da tua pergunta, quem quer entrar no mundo scouting, acima de tudo tem que estar altamente capaz para poder executar essa tarefa, porque não adianta desenvolver contactos e não adianta desenvolver estratégias de poder abordar, de poder se conectar com os clubes, se não estiver capacitado para fazer o trabalho, porque isso terá uma margem muito reduzida de sucesso. Como tal, não posso esconder que é necessário ter o contacto, é necessário ter a ligação, é necessário ter uma abordagem positiva para com os clubes, mas analisando de maneira muito fria e se calhar retirar e sair do tema em que estamos a falar, muitos são os empregos, muitos são as profissões em que, se não existe uma relação e um primeiro contacto, é extremamente difícil de se entrar. Como tal, volto a fazer a ressalva que é sempre muito importante estar preparado, caso contrário não adianta de nada o contacto. Entramos então agora na questão do trabalho, mais propriamente dito. E entraste no clube numa época em que a equipa disputou o apuramento para a fase de grupos da Champions e depois disputou inclusive a Liga Europa. Nesse ano, quais foram as responsabilidades que tiveste no departamento de scouting? Então é muito simples. O que ficou estabelecido com o clube na altura é que, em função de eu estar com a minha família em Portugal, e o próprio clube queria expandir a sua área de trabalho e de foco, eu iria ficar encarregue do mercado português e do mercado espanhol. Juntamente no departamento
estavam comigo outros 3 colegas, sendo que um era o responsável pelo departamento, e esses 3 colegas estariam responsáveis por outros mercados europeus e não só. Ou seja, já havia uma distribuição, digamos, do globo por 4 funcionários, e a mim estava-me destacado o mercado português e o mercado espanhol. Basicamente, eu não tinha um contacto direto com a equipa, digamos, não era eu que reportava nem ao treinador, nem ao diretor, apesar de ter esse canal aberto, mas como uma boa organização que o Ferreira é, existe uma hierarquia, na qual todos nós dentro do departamento respeitamos e tentamos cooperar nesse sentido, e então eu estava destacado, como disse, para o mercado português, fazia toda a prospecção do português e do espanhol, e tinha que reportar, e reportava ao chefe do departamento, que encaminhava depois a informação. Uhum. Sim. E que tipo de perfil de jogador procurava nesse mercado? Nós tínhamos um perfil muito determinado e muito identificado, com uma faixa etária entre os 20 a 24 anos. Tínhamos por ambição tentar encontrar jogadores ainda com capacidade e margem de crescimento, que fossem evoluídos tecnicamente, com um bom nível de técnico-tático, porque apesar do campeonato húngaro não ser um campeonato de grande projeção europeia, tem executantes de qualidade, tecnicamente são jogadores evoluídos, e então o foco em Portugal, não só para o mercado húngaro, como é para tantos outros mercados, era um bocadinho tentarmos antecipar o potencial e a qualidade de alguns atletas, de forma a que pudessem ser atraídos para a Hungria. Para nós é sempre complicado atrair jogadores para a Hungria, e em que sentido é que eu digo isto? Porque apesar do perfil estar bem identificado, se o atleta tiver uma qualidade acima da média, nós dificilmente teríamos capacidade para os atrair para ir para a Hungria, porque outros clubes, certamente mais sonantes, estariam interessados. Contudo, o intuito era sempre estar por dentro, o intuito era sempre estar a par das oportunidades que o mercado português pudesse proporcionar, com o perfil devidamente identificado, naqueles alguns aspectos que eu disse, e depois é do momento. O futebol é um desporto muito dinâmico e as coisas acontecem de forma muito, muito rápida. Adaptar-nos ao máximo, tendo o maior conhecimento do mercado para poder corresponder com as necessidades do clube. Uhum. Depois dessa primeira passagem pela Hungria, dá-se a mudança para a Arábia. Como é que se dá esse processo e como também é que surgiu o convite? O convite foi endereçado por uma pessoa que estava ligada ao clube, e que me apresentou o projeto, apresentou-me a ideia que está estabelecida para este projeto. Na altura pareceu-me, e agora pareceu-me ser o momento certo e o passo certo para dar, porque aqui eu acumulo mais responsabilidades, estou mais próximo da equipa, estou mais próximo da realidade de campo, que isso sim era algo que eu sentia falta, não tanto estar dentro de campo, mas ter um maior contacto com os elementos de campo, e nesse sentido o convite surgiu, fez sentido o projeto e decidi avançar. Uhum. Sim, essa questão da proximidade com o campo e com o treino e com a equipa em si, também foi uma das coisas que discuti na edição passada do Scout Talks com o Mr. João Janeiro, também curiosamente que esteve na Hungria, e discutimos essa questão porque o Mr. concordou comigo que o Scout tem que conhecer a sua equipa a fundo, o modelo de jogo da sua equipa a fundo, porque senão estará a trabalhar em vão e estará à procura de jogadores para a sua equipa, não conhecendo o modelo de jogo, portanto,
as coisas não correspondem. E essa questão da proximidade com o treino, acredito que seja uma mais-valia para todo e qualquer scout. Agora, como Chief Scout, acredito também haja outro tipo de responsabilidades e que, creio eu, no departamento haverá outras pessoas também, outros scouts. Como é que tem sido esse trabalho e se realizou algumas alterações no departamento? Dizer apenas e acrescentar que realmente é importante o contacto com a equipa e ter um conhecimento profundo. E para dar o exemplo disso, quando eu ainda estava na Hungria, de mês e meio, eu viajava para a Hungria para ter esse contacto e ter esse conhecimento. Todas as vezes que eu ia à Hungria, ia ver os jogos da equipa B, ia ver os jogos dos Júniors, ia ver jogos de camadas até de idades inferiores, exatamente para ter esse conhecimento e esse grau comparativo. Relativamente à Arábia, eu aqui estou responsável por 2 departamentos, não estou só responsável pelo departamento de scouting, estou também responsável pelo departamento de observação. Tenho comigo outros 2 colegas que fazem parte do departamento, que colaboram comigo. O nosso foco maior é, como é lógico, a observação e a análise para poder fornecer todo o material necessário para a equipa técnica avaliar e poder tomar decisões em prol do adversário. E, paralelamente a isso, foi desenvolvido, porque não existia, um departamento de scouting. No departamento de scouting, sendo este o primeiro ano que eu cá estou, não temos elementos a trabalhar no departamento de scouting. Infelizmente, ainda não existe, digamos, um protocolo, não está enraizado no futebol árabe o departamento de scouting. E como tal, aqui o desafio foi exatamente esse. Em período de pandemia, em que não é possível assistir a tantos jogos como eu gostaria, e de se poder viajar como seria o ideal, eu tive, porque já está feito, que criar um departamento de scouting de raiz, adaptar-me à realidade do futebol árabe, e quando eu digo adaptar à realidade, é primeiro absorver ao máximo a cultura, absorver ao máximo o futebol árabe, o nível, a qualidade dos diferentes escalões, e mediante toda esta informação que eu fui recolhendo, de também falar com as pessoas do clube e não só, poder estruturar e adaptar o melhor possível o departamento. Está a correr bem, na minha opinião está a correr bem, porque quando eu vim para cá não existia nenhuma base de dados, não existia nenhum relatório, não existia nenhum modelo standard para que, independentemente de quem esteja no clube, se puder dar um seguimento e ter ferramentas para se poder trabalhar. E como tal, estou a criar isso, estou a tornar disponível ao clube ter mais ferramentas para poderem decidir melhor e terem mais informação de mercado para que possam realmente saber o que é que pode ser uma oportunidade e noutros casos deixar passar porque se calhar não é a melhor opção. Sim, e em relação às ferramentas, portanto, já percebi que estão nesse processo de desenvolvimento, mas também em relação às pessoas, a vossa ideia passa por apostar em pessoal local, portanto árabes, ou trazer estrangeiros para reforçar a área de observação e do scouting? Eu tenho um sentimento misto em relação a isso, e foi algo sobre o qual já pensei. Eu sou sempre a favor, numa fase inicial, pelo menos, das pessoas locais. Existe um choque muito grande cultural entre a Europa e o mundo árabe, e julgo, esta é a minha leitura e é única exclusivamente a minha opinião, que numa fase inicial é muito importante ter o conhecimento local. É preciso ter os contactos, é preciso saber circular
pelo meio. É preciso ter o conhecimento e ter acesso à informação. Não nos podemos esquecer que aqui escreve-se em árabe, e é bastante difícil ter acesso à informação a nível online, e como tal, não tendo pessoas que consigam ter acesso tanto à informação e que a possam interpretar, torna-se muito, muito complicado de poder saber o que procurar e onde procurar. Como tal, eu já aconselhei o clube que o ideal seria, numa fase inicial, constituir equipa com elementos locais. O processo está mais parado do que o desejado, porque em virtude agora da pandemia não são admitidas pessoas estranhas aos clubes nos estádios, não é possível circular com tanta facilidade, e então torna-se mais complicado. Utilizamos mais só as ferramentas do INSTAT, no nosso caso, para poder fazer a prospecção, e quando eu tenho a oportunidade, porque assim é possível, no nosso centro de treinos costumam haver outras equipas a treinar, e inclusive há uma equipa da segunda liga que joga, e também as seleções mais jovens costumam fazer alguns jogos amigáveis, e por aí já dá para pelo menos estar um pouco mais próximo do campo. Não é assistir a um jogo na sua verdadeira palavra, mas pelo menos estar mais próximo do campo e poder fazer uma avaliação do que está a ser feito. Posteriormente, sim, daqui a algum tempo poderá fazer sentido englobar estrangeiros, para poder se calhar enriquecer e trazer um outro tipo de qualidade para o departamento, mas nesta fase inicial para mim não faz sentido estar a ponderar trazer estrangeiros. Uhum. E em relação ainda ao pessoal local e também ao futebol árabe, está a ser fácil, portanto, trabalhar nesse mundo árabe, e também como é que está o seu nível de desenvolvimento em relação à área do scouting e da observação de jogo? O nível de conhecimento também já é muito equiparado ao europeu? Este tem sido o maior desafio, André. Como é lógico, há uma diferença enorme. Há uma diferença principalmente a nível de mentalidade. Eu julgo que é muito evidente aquilo que eu estou a dizer para quem já teve contacto direto com o futebol árabe, seja na parte negocial, seja na parte desportiva, seja na própria parte prática. Esse é um grande desafio. Eu costumo dizer que o maior intuito, o maior objetivo que eu tive em vir para cá foi mesmo o crescimento enquanto profissional, porque os desafios são diários, tem que haver uma constante adaptação ao que está a acontecer. A nível futebolístico, propriamente dito, também existem bastantes diferenças. O próprio perfil de atleta é totalmente diferente do atleta europeu. Há muitos outros pontos que nós temos que considerar quando estamos a avaliar um atleta. A nível de conhecimento local, eu estou satisfeito com as pessoas que tenho no departamento. Eu tenho um colega que é saudita e tenho um colega que é egípcio. O egípcio já traz um outro background, porque já trabalhava com um bom clube no Egito, já há alguns anos que também está na parte da observação e da análise, e como tal já traz uma bagagem muito, muito interessante. O meu colega saudita também foi um ex-atleta, também pertenceu à área de informação, e como tal tem um conhecimento local acima da média e que muito pode trazer nesse sentido para o departamento. Agora, contudo, era aquilo que eu dizia, nós constantemente temos que nos adaptar, temos que sair muito da ideia europeia, porque
há muita coisa diferente mesmo. E num campeonato que tem uma boa capacidade financeira, mas também tem os tais limites de colocação de jogadores estrangeiros, como é que procuram fazer esse equilíbrio entre o scouting internacional e o scouting nacional? Isso é uma excelente pergunta. Nós temos um limite de 7 estrangeiros, atualmente, e, por regra, como é lógico, sendo um número tão reduzido, nós tentamos ao máximo poder ter a melhor qualidade disponível. Há aqui uma articulação muito grande entre o departamento e o próprio clube, que muitas das vezes são os elementos do clube que fazem chegar nomes ao departamento para serem analisados. E nós, internamente, acabamos por tentar também estar a par de situações e de operações interessantes para nós. Tentamos articular isso com a definição de um perfil de atleta, de forma a que, de acordo com esse perfil, a gente consiga antecipadamente conseguir entender que aquele atleta pode ser viável. Passa muito pela questão financeira, como é lógico, principalmente no momento em que estamos a atravessar, quando o André diz que é um campeonato mais vantajoso financeiramente, também aqui se sente o impacto do corona, ou seja, apesar de ser um mercado em que se calhar os valores estão mais inflacionados, neste momento os clubes também têm dificuldade, e esse fator tem que ser bastante respeitado e tem que ser muito tomado em conta, e tem que haver essa articulação quando se está a fazer a prospecção e a observação. Nós focamos em todo tipo de mercados internacionais. Nós temos neste momento um mercado internacional específico no qual nos focamos. Procuramos sim entender se há viabilidade com o atleta na operação, mais concretamente, e depois então começamos a fazer um trabalho mais aprofundado e um acompanhamento mais aprofundado daquilo que o clube procura. Tem sido uma experiência também aí muito interessante, porque é uma realidade diferente daquela a que eu estava habituado, porque estando no mercado europeu e responsável pelo mercado português e espanhol, mas também cobria outras áreas, porque o departamento assim obrigava, apesar de estarmos focados em 2, 3 mercados específicos, acabávamos por abranger muitos mais mercados. Aqui, devido à especificidade e às condições do próprio clube, temos que ser muito mais assertivos. Procurar por todo lado, mas com um critério e um filtro mais focado, porque a especificidade e o momento em si futebolístico que estamos a atravessar é mais complicado. Uhum. E em relação aos mercados internacionais, quais são os mercados que procuram trabalhar mais? O mercado africano é um mercado interessante para nós, principalmente os países do mundo árabe, porque já constatei que a adaptação é muito mais rápida, porque falam a mesma língua, muitos têm a mesma religião, têm os mesmos costumes. Como tal, o mercado do norte da África é bastante interessante para nós. Focamos também, temos algum foco sobre o mercado sul-americano, porque o perfil do atleta sul-americano também é um perfil que encaixa muito bem no mundo árabe. Não nos podemos esquecer, ou as pessoas que se calhar não sabem, eu cheguei em setembro, faziam 45 graus aqui na cidade de Jeddah. É um outro dos fatores que temos que ter muito em conta. O cotidiano de um árabe, de um jogador árabe, é completamente diferente de um jogador europeu. Só para dar um pequeno exemplo, nós treinamos à noite, não fazemos treinos da parte da manhã, porque durante a grande maioria do ano é impossível devido à elevada temperatura. Ou seja, nós temos que moldar e temos que procurar atletas que nos possam dar mais garantias em relação a todos esses fatores que eu estou a dizer. É lógico,
quando o atleta tem uma qualidade acima da média, tudo se torna mais fácil. Mas temos que ter esse critério, temos que ter esse rigor de procurar conciliar a própria nacionalidade, em muitos casos, porque o país de origem muitas das vezes já deu uma certa bagagem ao atleta para poder corresponder com estas características e com estas especificidades da Arábia Saudita, e como tal, pelo menos estes dois mercados para nós são muito interessantes. Uhum. E agora, como é que tem sido também o trabalho com o Ivo? Porque o Ivo chegou agora ao clube, à Arábia. Como é que tem sido esse trabalho também com o Mister? O trabalho com o Mister Ivo tem sido fantástico. Eu pessoalmente nunca tinha trabalhado com o Mister Ivo. Conhecia o Mister Ivo como todos os portugueses conhecem, pela qualidade que ele tem enquanto treinador, porque também eu seguia, sendo eu responsável pelo mercado português. Agora tem sido uma agradável surpresa. É um treinador muito capaz, com qualidade, com muita personalidade, com um caráter forte, e isso para quem trabalha é bom. É bom porque encontra um líder determinado e com um rumo. Existe uma abertura grande para se poder dialogar, para se poder cooperar, e nesse sentido tem sido extremamente agradável trabalhar com o Mister Ivo e com toda a sua equipa técnica. Uhum. Filipe, muito obrigado por ter aceitado o convite e por este momento de conversa. Acho que acrescentou bastante e foi uma conversa bastante interessante. Só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado. Obrigado eu, e continuação do bom trabalho. Já sabem, continuem-nos a acompanhar nas nossas redes sociais. O Scott Talks volta na próxima edição. Até lá, fique bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!